irmão José vai pregar agora, viu? Vamos abrir Mateus. Nós vamos dar continuidade a essa metodologia que o Senhor Jesus tem nos apresentado. Creio que tudo isso é fruto de um direcionamento da necessidade da igreja de conhecer a Santa Palavra. No ano passado nós terminamos um ano motivando a igreja a ler pelo menos todo o Novo Testamento, e vimos a dificuldade que é. Eu sei que muitas pessoas não leem por conta de negligência mesmo, porque não dão prioridade para as coisas de Deus, mas eu também sei que existem pessoas que amam a Deus, que querem dar mais prioridade às coisas de Deus, e que vem uma luta muito grande quando pega a Bíblia e abre, dá sono, uma série de pensamentos vem na cabeça e tantas outras coisas. E eu creio que essa é a graça maravilhosa do Senhor, que tem nos ajudado a fazer esse estudo junto. Então a gente já estudou o Evangelho de João, lemos todo o Evangelho de João, já lemos todo o livro de Atos, 21 capítulos do Evangelho de João, 28 capítulos do livro de Atos, concluímos hoje pela manhã. E hoje, agora à noite, nós vamos iniciar o Evangelho de Mateus. E a nossa metodologia vai ser a mesma, um capítulo todos os dias. Porque o propósito é nos dar uma visão da mensagem de Cristo, que de fato o Senhor Jesus tem a nos dizer que vale a nossa alma. Então aqui nós vamos iniciar hoje o Evangelho de Mateus. Todos vocês sabem que Mateus, aqui o autor desse Evangelho, ele não aparece o nome dele aqui, mas a tradição aponta. Nenhum dos Evangelhos aparece o nome do autor, mas a tradição desde o primeiro século já aponta o autor de cada um desses Evangelhos. Mas todos nós sabemos que o autor central é o Espírito Santo, que no caso aqui está usando um ex-publicano, que a gente conhece a história dele, chamado Levi, que é o nome dele hebraico, Mateus em grego. E ele foi chamado poderosamente pelo Senhor Jesus, e ele largou o seu emprego e ele foi seguir o Senhor Jesus. E depois da morte e ressurreição de Jesus, ele continua o seu ministério ainda mais firme como apóstolo do Senhor. Ele escreve o seu Evangelho por volta da década de 60 e 70 do primeiro século, e nós vamos perceber que o Evangelho de Mateus ele é escrito para um público que tinha o conhecimento básico, por assim dizer, dos ritos judaicos. Você percebe que a linguagem de Mateus ela é diferente da linguagem de Lucas e da linguagem de Marcos, que já escrevem o seu Evangelho diante de um público que não estava muito familiarizado com as tradições judaicas. Então Mateus ele escreve o seu Evangelho tendo como foco principal, num primeiro momento, esses cristãos que tinham uma familiaridade com o Antigo Testamento, que eram os judeus. Tanto que ele vai iniciar o seu Evangelho por meio de um costume judaico, que é mostrar quem é Jesus. E como ele iria mostrar quem era Jesus? Por meio da genealogia. Jesus, como Messias, ele precisava cumprir pelo menos duas premissas. O Messias, ele necessariamente precisava ser um descendente de Abraão. Essa promessa está lá em Gênesis. Abraão, eu abençoarei todas as nações da terra por meio da tua descendência. E necessariamente também o Messias precisava vir da linhagem de Davi, pois o Senhor tinha feito essa promessa a Davi, que um descendente de Davi reinaria eternamente sobre Israel. E você vai encontrar essas duas promessas, Gênesis 12 e 22 e 1 Samuel 7:12, Salmo 89:3, Salmo 132:11. Todas são referências dessa necessidade da linhagem do Messias apontar para isso.
Mas uma das coisas mais interessantes aqui desse primeiro momento do Evangelho de Mateus, nós já estamos aqui no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, é que você olha para essa linhagem de Jesus e se você tiver um mínimo conhecimento do Antigo Testamento, você fica assustado. Porque é normal você imaginar que uma pessoa tão especial como o Messias, ele vai vir de uma família espetacular. A gente tem até esse hábito evangélico de hoje, que filho de pastor é pastorzinho. Não. Que mulher de pastor é pastora. Quem disse isso? Não existe nem pastora. Então, a Bíblia vai nos mostrar que a linhagem de Jesus é uma linhagem que tinha tudo para dar errado. Por isso o título da nossa mensagem hoje é O Plano Perfeito do Deus Perfeito. O plano é perfeito porque Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito, mesmo quando no seu plano perfeito Ele inclui pessoas imperfeitas como nós. Mas nesse sentido, a nossa imperfeição não tira a perfeição dos projetos de Deus. Foi o próprio Jó que disse: nenhum dos teus planos, Senhor, nenhum dos teus decretos jamais será frustrado, mesmo diante da imperfeição humana, mesmo diante da inclinação humana de fazer as coisas erradas, de enxergar as coisas de maneira equivocada. Então aqui nós temos essa linda lição. Cada nome aqui, irmãos, eu quero que você entenda, cada nome aqui representa uma vida, cada vida tem uma história. Nós não vamos ter tempo de falar nome por nome, mas eu quero falar com vocês acerca de alguns nomes que trazem lições para nós no dia de hoje, porque com certeza todos esses nomes são importantes, mas no dia de hoje, uma vez que não podemos falar de todos eles, vamos falar de alguns. E o capítulo 1 o capítulo 1 tem a sua conclusão justamente no nascimento de Jesus, e isso é muito bom a gente estar estudando isso agora, porque a gente está vivendo uma semana onde muitas pessoas lembram-se do nascimento de Jesus. E nesse sentido é engraçado porque tem muitas pessoas que são a favor do Natal e algumas pessoas são contra o Natal, mas ninguém entende o significado do Natal. Você vê que tem cristãos, e eu falo isso porque muitos cristãos, eu falo isso com tristeza, tem algumas pessoas que se relacionam com a gente pelo Facebook, que são de outros países e me mandam às vezes mensagenzinhas de árvore de Natal. Eu digo, como é que pode um cristão me mandar uma imagem de árvore de Natal? Então, as pessoas não entendem o significado do Natal. Já tem outros que dizem, o Natal ele veio na época de não sei quem, é a comemoração do Deus Sol. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus nasceu, não nasceu? Ele nasceu em alguma data. Então, se for para comemorar no dia 25, a gente comemora. O problema não é comemorar, o problema é como comemorar. Essa celebração que o mundo ocidental nos impõe é que a gente não pode aceitar. Por exemplo, a loucura de que no Natal quem recebe presente é você. Loucura de negócio de amigo secreto. Meu filho, o que isso tem a ver com a tradição cristã? Nada. Então isso não tem nada a ver com o Natal. Natal é a maravilhosa graça de Deus sendo personificada na figura de um bebê. Deus se humilhando a ponto de entrar no ventre materno de uma mulher. É algo que nós nunca vamos compreender completamente. Então eu gostaria de começar logo, né? Porque a noite hoje promete. Eu creio que dá pra gente fazer um culto igual o de Paulo, à meia-noite, né? A gente... Livro da genealogia de Jesus Cristo. Olha como Mateus inicia o seu evangelho. Diferente de Marcos, né? Marcos já inicia o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Diferente de Lucas, né? Assim como muitos escreveram acuradamente, eu também escrevo depois de uma pesquisa feita. João começa a escrever o seu evangelho falando de outras narrativas, né? Do verbo que se fez carne.
Mateus começa o seu evangelho pela genealogia. Ele quer mostrar que Jesus, de fato, ele é o Messias esperado. E ele faz isso por meio de algo que os judeus davam muita importância: a linhagem. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Então perceba que ele já diz: Jesus Cristo é o filho de Davi. Quem se lembra da parte de Bartimeu? Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, que diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque essa expressão filho de Davi era uma expressão messiânica, que se referia não aos descendentes de Davi, mas ao descendente de Davi que cumpriria a profecia. Um descendente teu, Davi, reinará no trono e reinará perpetuamente. Então aqui ele começa: é Jesus que é esse descendente. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E perceba, irmãos, que o apóstolo Paulo, como a gente viu em Atos, ele tinha esse hábito de Mateus aqui pregar. Se lembra quando o apóstolo Paulo chegava nas sinagogas? Hoje de manhã, inclusive, estudamos o capítulo 28 de Atos. Quando ele chega, o apóstolo Paulo chega em Roma, ele fala com os líderes judeus e ele vai mostrando aonde? No Antigo Testamento, por Moisés e os profetas, que Jesus era o Cristo. Então, com certeza, Paulo sabia muito bem isso que a gente está falando aqui. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Perceba que a ênfase central dessa genealogia, que vai até o versículo 16, são esses dois: Abraão e Davi. Esses dois são a figura central da genealogia. Embora a gente vai ver outros nomes aqui, mas eles representam esse intertício. O chamado de Deus na vida de Abraão acontece 1000 anos antes de Davi. E Davi reina 1000 anos antes de Jesus. Esse é o intervalo de tempo, mais ou menos. Então, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A ideia de filho, irmãos, é a ideia de descendente. Para nós, essa ideia de filho, a gente tem essa ligação de filho mais em relação a primeiro grau, né? Esse parentesco de primeiro grau, pai e filho. Não, a ideia de filho no contexto judaico é a ideia de descendente. Então, por isso que às vezes você pega o livro de Reis, o livro de Crônicas, e vai dizer: andou segundo Davi, seu pai. Você, mas esse camarada não é filho de Davi, ele é filho de não sei quem. Mas a ideia de que ele é descendente dele, né? Versículo 2: Abraão gerou a Isaac. E todos vocês sabem disso. Abraão não podia ter filhos, a esposa de Abraão também não podia, e eles tiveram filhos, mas nasceu Ismael antes. Mas Ismael está aqui? Não, porque Ismael é filho da carne. Perceba, irmãos, que aqui vai aparecer Abraão, Isaac e Jacó. E todos esses três têm uma coisa em comum: eles mentiram. Todos eles mentiram. Abraão e Isaac mentiram em relação à sua esposa. E a gente vai ver que Jacó mentiu para o seu pai, para pegar, né, a bênção, por assim dizer, do seu irmão. Mas eles estão aqui. Isso significa que se você mentiu no passado, você não precisa continuar mentindo agora. Você pode abandonar essa vida de mentira. Nós vivemos num mundo onde as pessoas vivem de aparências. A gente tem que parar com isso. Sabe? Você não é escravo do seu passado. Deus te deu um presente que se chama presente. Por isso hoje, não endureça o seu coração. Por isso hoje, venha para mais perto de Cristo. Por isso hoje, arrependa-se. Perceba que todos os convites são feitos no tempo presente. Não existe nenhum convite, nenhuma exortação que é feito no
Então aqui a gente, olha, já vê aqui, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E olha que coisa. O normal era a gente dizer assim, rapaz, e Jacó gerou a José. Não é o filho de José que foi, não é José que foi gente boa? Os irmãos dele venderam ele, José foi um camarada, né, legal, que perdoou, de fato, a mão de Deus estava sobre José, o que a gente vai ver lá em Gênesis, quando a história dele é contada. Mas é justamente para a gente entender, irmãos, que Deus, Ele age de maneiras que muitas vezes a nossa mente humana não entende. Mas o Senhor, o descendente vai ser Judá. E a gente, se você estudar a história de Judá, você vai ver que Judá é complicado. E Judá gerou de Tamar a Pérez. Outra informação importante para vocês em relação a essa primeira parte do capítulo 1. Você vai ver o nome de 3 mulheres, com exceção de Maria, que seria a quarta. E essas 3 mulheres são pessoas complicadas. Primeira coisa, talvez para uma pessoa mais desatenta, houve assim, Judá gerou de Tamar a Pérez. Ah, tranquilo. Tranquilo não, irmão. Você sabe quem é Tamar? Esposa do filho de Judá. Tamar é nora. Se eu não me engano, eu não me entendo esse negócio de parentesco, viu? Mas é por isso que eu falo. É esposa do filho. E aí o filho morreu. E na lei do levirato, o outro irmão tinha que tomar. Morreu. E aí o outro irmão disse que não queria. E aí o pai também não queria. Ela se disfarça de meretriz, se relaciona com ele sem ele saber. Depois ela aparece grávida. Ele quer matar ela, dizendo que ela fez, que ela traiu, que ela adulterou. Aí ela diz: o filho é seu. Você lembra? Aqui, ó. Ela exige um pagamento, algum utensílio dele, justamente para identificar que foi ele que teve o relacionamento com ela. Olha que coisa. Que coisa complicada, irmão. Para mostrar justamente como o ser humano é. E Deus pega o ser humano assim e transforma ele. Ela está aqui na linhagem de Jesus. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom. Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Nasson. E Nasson a Salmão. Aí aqui a gente fica tranquilo, né? Esses nomes, a gente poderia até falar mais algumas coisas. Mas olha que coisa, vai aparecer a segunda mulher. E ela é o quê? Raabe. Qual é a profissão de Raabe? Todos vocês sabem. Ela é meretriz. Mas ela temeu a Deus. O testemunho de Raabe é muito bonito. Quando os espias chegam para espionar a cidade de Jericó, eles ficam sabendo, né, os habitantes de Jericó, que existiam israelitas ali, e eles então vão à procura e ela esconde eles. E como a casa dela ficava no muro, ela desce eles. E eles fazem um juramento para elas: olhe, para ela, perdão, por amor, por esse compromisso que você teve com o povo de Deus. E como ela recebeu o povo de Deus foi: eu sei que o seu Deus é verdadeiro. E Deus, o seu Deus entregou essa terra toda a vocês. Lembre-se de mim. E eles: não, amarra aqui a fita na porta. Agora, seus parentes têm que ficar dentro da porta, porque se sair vai morrer todo mundo. Mas a gente vai avisar para o exército que a casa que tiver com a faixa vermelha na porta, ninguém é para ser morto naquela casa. E isso aconteceu. E Raabe deixou de ser meretriz. Ela deixou aquela vida para trás, juntamente com as muralhas de Jericó. E ela então conheceu um homem chamado Salmão e se casou com ele.
Percebeu como Deus muda a vida de pessoas? Como Jesus Cristo, antes mesmo de vir, já estava mudando a vida de pessoas que faziam parte da sua descendência. E Raabe aqui, então, agora ela se casa com Salmão. E olha que coisa, ela gerou a quem? A quem ela gerou? A Boaz. Pense numa pessoa, Boaz. É Boaz. Boaz é gente fina. Eu não vou dizer que ele é bom, porque bom só tem um que é Deus. Mas Boaz é um cara gente fina, ele é um cara íntegro. Ele era uma pessoa correta. Ele já era um homem mais velho, segundo a Bíblia nos aponta. E ele não tinha se casado ainda. Olha que coisa. Por que ele não se casou? Por quê? Os propósitos de Deus. Com certeza, irmãos, a vida de Boaz não foi tão Boaz assim. Você já imaginou ter uma mãe como a dele? Num ambiente totalmente preconceituoso, como era a sociedade de Israel antigamente? Porque o problema não era somente o emprego que a mãe dele tinha antes. Vamos chamar de emprego, ocupação. Mas o problema é que ela vinha de um povo estrangeiro. Embora ela tivesse se voltado ao Deus de Israel e Deus tivesse recebido ela, mas perceba como os religiosos são preconceituosos até hoje. Imagine naquela época. Mas olha o que acontece. Raabe, junto com seu marido Salmão, geraram a Boaz. E este de Ruth. E quem é Ruth, irmão? Uma moabita. A terceira mulher aqui dessa genealogia é uma moabita. Moabita era uma nação amaldiçoada por Deus. Uma nação que nasceu debaixo de maldição. Mas Ruth entendeu que ela não estava presa ao passado dela, mas que Deus tinha um futuro para ela. Por isso ela deixou tudo para trás e seguiu a Noemi. Mesmo com toda a ênfase de Noemi, de que Ruth ficasse lá na nação dela, porque Noemi sabia o que Ruth iria enfrentar. Noemi sabia como o seu povo era em relação aos estrangeiros. Mas Ruth corajosamente diz: o teu Deus é o meu Deus. Aonde tu fores, eu irei. E todos vocês conhecem o livro de Ruth, amém? Todos vocês conhecem. E Ruth, ela conheceu a Boaz e eles se casaram. E essa história está muito bem contada lá no livro de Ruth, bonito. E ela teve um filho com Boaz, Obed. E Obed gerou a Jessé. Agora olha que coisa. Obed gerou a Jessé. Da raiz de Jessé virá o Messias, virá o rei de Israel, virá o Messias, rei de Israel. Não só Davi, mas o descendente de Davi, vem da linhagem de Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Olha que coisa, não a Davi, mas ao rei Davi. Perceba, Abraão vem como o patriarca, Davi vem como o rei. O rei Davi. E o rei Davi, aqui a gente vai ver outra mulher. E o rei Davi, a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Mas perceba, irmãos, como eu disse a vocês, 3 nomes, por quê? Porque eu e você sabemos o nome da mulher de Urias, não sabemos? Mas o nome dela não aparece. Mas a gente sabe que o nome dela é Joana, né? Não? Não é Joana, não? Stephanie? Não. Qual é o nome dela? Hã? Joquebede? Batseba. Ah, Batseba. Entendi. Então, Batseba é essa esposa de Davi
que casa com Salomão. Mas, irmãos, vocês sabem o que Davi fez para se casar com ela. E todos vocês sabem que o projeto de Davi não foi se casar com ela. Davi teve um rompante, uma paixão. Foi lá e tomou ela enquanto seu marido estava na batalha. E porque ela engravidou, ele tentou esconder essa gravidez, ele não conseguiu. Então o jeito para que as pessoas não descobrissem o seu pecado era que ele tinha que se tornar um assassino agora. Perceba, para você esconder o seu pecado hoje, você vai ter que cometer o maior amanhã. É assustador. Até um homem como Davi, quando se afasta de Deus, faz coisas assustadoras. Pastor, um crente pode fazer coisas assustadoras? Pode, Davi é um exemplo. Você acha que Davi não era crente? Se você acha, então a sua opinião é diferente da de Deus. Porque é o próprio Deus que dá testemunho de Davi. É um homem segundo o meu coração. Quem fala isso não sou nem eu. É Deus. Agora olha o que Davi fez. Mas a diferença de Davi é que ele não escondeu o seu pecado. E a promessa que se cumpriu em Davi pode se cumprir em mim e você também. Todo aquele que confessa e deixa, foi isso que Davi fez. Glória a Deus. Depois desse momento, você vê Davi adulterando? Não. Quem? Você vê Davi mandando matar alguém? Nunca mais. E quando Deus disse, Davi, você não vai poder construir um templo porque sua mão está suja de sangue, você pensa que Davi ficou jururu, magoado? Não, eu não posso construir, mas eu posso separar os utensílios e escolher o lugar que vai construído. E fez isso com grande alegria. Porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Que uma vez que ele era exortado, ele amava isso. Porque ele já foi pastor. E ele sabia que o pastor cuidava das suas ovelhas porque tinha carinho por elas. E assim ele se sentia cuidado pelo seu Senhor. E a gente sabe disso porque a gente já leu o Salmo 23, que foi ele que escreveu. O Senhor é o meu pastor, ele cuida de mim. E eu vou reclamar de um Deus maravilhoso que me leva a pastos verdejantes sem eu merecer nada. Então aqui, Davi, ele dá a luz a Salomão, com a que foi a mulher de Urias. E Salomão, irmãos, foi gente fina? Não, irmão, Salomão fez um monte de bobagem. A gente fala muito da sabedoria de Salomão, da riqueza de Salomão. Tem até uma pseudo-igreja que construiu o templo de Salomão em São Paulo, como se isso fosse alguma referência boa. O templo de Salomão, quem destruiu foi Deus. E tem gente que quer edificar de novo o templo que Deus destruiu. Quem destruiu o templo de Salomão, irmãos, não foi os babilônios. Os babilônios foram apenas a mão que Deus usou. Deus não se agradou mais do que o povo estava fazendo naquele lugar e o destruiu completamente. Mostrando que religiosidade sem espiritualidade suscitará a ira de Deus, inevitavelmente. Então aqui Salomão, como se não bastasse, 700 mulheres, olha que coisa. Para que ele tivesse um encontro com cada mulher, era necessário quase 2 anos. Já imaginou isso? 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. Coisa assustadora, um homem de Deus. Uma pessoa que recebeu, que pediu sabedoria a Deus, Deus deu sabedoria a ele. Mas irmãos, cuidado, porque a sabedoria sem a humildade gera orgulho. E foi isso que aconteceu com Salomão. E o orgulho inevitavelmente levará à vergonha. Deus reprovou o reinado de Salomão. E ainda disse a Salomão, por causa do seu pecado, Salomão, eu vou dividir o reino na mão do seu filho. Olha como isso é sério, irmãos. Como nós precisamos tomar bastante cuidado. Salomão gerou a Roboão. Roboão é esse rei que tem o reino dividido. E a partir de agora, nós temos o povo de Deus dividido. Que coisa feia! São irmãos.
Mas agora você tem dois povos. O reino de Israel com a capital em Samaria e o reino de Judá com a capital em Jerusalém. E a idolatria que já acontecia, agora acontece de maneira ainda mais visível, principalmente no reino de Israel. Que para Jeroboão, que foi o primeiro rei, para que o povo não fosse para Jerusalém adorar o Senhor, ele criou altares em Samaria e o povo começou a adorar lá. Trazendo maldição sobre o povo. Falsa adoração sempre trará maldição. Roboão gerou a Abias, e Abias a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá, Jorão, todos esses nomes vocês vão encontrar no livro dos reis. Jorão, a Uzias. Uzias é justamente esse rei que muitas pessoas confundem com Urias. Uzias, que era primo carnal, segundo nos aponta a tradição, de um profeta, Isaías. Uzias foi um homem de Deus até certo ponto, mas assim como Salomão, ele se orgulhou. E o pecado do rei Uzias não foi o de Salomão, mas foi tentar ser aquilo que ele não foi chamado para ser. E ele, como rei, queria apresentar incenso ao Senhor, algo que somente os sacerdotes podiam fazer. E corajosamente os homens de Deus da época se colocaram contra Uzias. Uzias então aponta a mão para eles e fica leproso e morre com aquela enfermidade, humilhado. Mas ele está aqui. Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias nessa história aqui, irmãos, é o mais assim, né? Legalzinho, por assim dizer. E olha que ele fez um monte de bobagem. Mas Ezequias, ele temia o Senhor. Ezequias viveu numa época justamente em que o reino assírio havia destruído o reino de Israel. Estava ainda agora a destruir o reino de Judá, que era bem menor. Mas Deus enviou um anjo que acabou com o exército assírio. Ezequias é aquele rei que ficou doente. O profeta foi lá dizer: olha, ajeite sua casa, você vai morrer. E ele chora e ele pede que o Senhor o ajude. E o Senhor dá mais 15 anos para ele. Mas aí foi um problema, porque foi nesses 15 anos que ele gerou a Manassés. E Manassés foi o pior rei da história de Judá. E você sabe o que é mais interessante? É que você vai encontrar Manassés no céu. Pastor, meu filho, leia a Bíblia. Manassés se arrependeu. Mas antes, meu filho, Manassés era uma pessoa... Ele pegou os seus filhos para queimar para deuses estrangeiros. Você já imaginou pegar seu filho bebê e oferecer a um deus estrangeiro? Já imaginou Lani oferecendo Dylan para um deus estrangeiro? César já abraçou ali e disse: não sobe de jeito nenhum. Pois é, Manassés procurava saber aquilo que iria irar a Deus e ele fazia. Aí Deus disse: ah é? Tá bom. Deu poder para um reino inimigo. O reino inimigo invadiu lá, levou ele pelo nariz, numa argola. Eu sei nem como é que é isso, mas eu sei que foi assim. E aí ele ficou preso, ele se humilhou. E ele pediu perdão a Deus, e Deus perdoou, e ele voltou a ser rei. Como é que pode uma misericórdia assim? É Deus. Você viu quando você se arrepende? O arrependimento, irmãos, é um bom negócio. É por isso que às vezes a gente fica, né, como cristãos, tão entristecido quando a gente fala de Cristo, uma pessoa que se arrepende. Você fala: meu Deus. Eu não sei se vocês já viram os programas que tinham antigamente, que a pessoa botava aquele negócio no ouvido para não escutar nada. Aí diz: você troca essa grafite por esse celular. Aí todo mundo diz, todo mundo fica gritando, né? Só que a pessoa não está ouvindo. E bota ele assim em frente para a parede para você influenciar as pessoas. Você troca. Aí ele diz sim, aí todo mundo vibra. Ele vai ganhar o celular, ele vai ganhar o celular. Aí você diz: e você troca esse celular pelo um pedaço usado de papel higiênico. Aí ele diz sim. Aí você: não é possível. Pai, o camarada tem um celular. Tudo bem, tá meio, né?
cansado, já não funcionam algumas coisas, mas e a gente fica imaginando agora uma coisa muito maior. O exemplo que eu usei foi um exemplo muito pobre, mas eu fico olhando assim, meu Deus, a pessoa tem a oportunidade de ter todos os seus pecados perdoados e ir morar no céu, e diz não. Aí depois o louco sou eu. Ah, pastor, mas o senhor já ensinou que a pessoa só vai para o céu pela graça de Deus, com certeza, mas para o inferno ela vai por escolha própria. Deus não criou ninguém para ir para o inferno. São as pessoas que são rebeldes. As pessoas se rebelam contra Deus e por isso vão para lá. Então a gente olha para aqui e a gente fica envergonhado. Manassés se arrependeu. E por que a gente não se arrepende, irmão? Manassés gerou Amon a Josias, Josias a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. E por que houve o exílio da Babilônia? Porque o povo desobedeceu. E não somente o povo desobedeceu, mas o povo insistiu na desobediência de maneira obstinada. Eu oro para que esse não seja o seu caso. Não ache que porque você está ouvindo uma pregação bíblica há 5, 6 anos e nada, nenhum mal mais sério está acontecendo com você, que Deus está deixando seus pecados que não foram confessados para trás. Não ache por um segundo sequer. Não confunda longanimidade com impunidade. Longanimidade é o fato de Deus nos dar tempo. Impunidade é o fato de Deus perdoar o pecado sem arrependimento. Deus nunca fará isso. Jesus disse com todas as letras: sem arrependimento não há remissão de pecados. Não há, não existe. O apóstolo Pedro, quando prega em Pentecostes, pergunta a ele: o que devemos fazer? Arrependam-se. E aqui a gente observa que o povo ficou 70 anos no cativeiro babilônico. Parece que não adiantou nada. Quando eles voltaram para o reino de Judá, começaram em pouco tempo a cometer os mesmos pecados. O perigo, irmãos, é que isso aconteça comigo e com você na caminhada cristã. A gente tem aquele momento inicial que muitos costumam chamar de primeiro amor. Eu não gosto de aplicar isso, porque primeiro amor não é algo emocional, mas primeiro amor é algo espiritual. Então você tem aquele primeiro momento em que você começa a abandonar determinadas coisas e algo perigosíssimo que pode acontecer com a sua vida e com a minha é a gente se acostumar com o sagrado. Por exemplo, a gente se acostumar com esse momento aqui. Não, irmão, você tem que ter temor e tremor. Porque se você não está temendo e tremendo durante a pregação, saiba que os demônios que estão aqui ao redor estão. Então aqui a gente observa, houve um exílio, eles foram enviados escravos a uma nação estrangeira, porque eles desobedeceram. Isso não está aleatoriamente aqui. Se você acha que sua vida está difícil, irmãos, eu posso te garantir que ela pode ficar muito pior. Se Deus quiser converter você, a disciplina dele vai ser tão dura quanto o seu coração. A gente olha para algumas pessoas e a gente vê a disciplina de Deus na mão delas. Isso é uma coisa boa. Mas é assustador que a gente vê que as pessoas, mesmo debaixo da disciplina de Deus, agem como se nada tivesse acontecido. E aí tem pessoas que às vezes viram para a gente e dizem: só Deus pode me julgar. E eu pergunto: e você não tem medo disso, não? Porque eu morro de medo. Por isso, eu preciso tanto de Cristo. Mas as pessoas continuam fazendo as coisas.
continuam dando prioridade às coisas do mundo, como se esse mundo não fosse acabar. Como se você não fosse se acabar aqui nesse mundo. Uma das coisas boas do Covid é mostrar que a gente tem pouco tempo nessa terra. Isso já acontecia. Mas agora, por conta desse clima de desespero, as pessoas estão agora mais com medo da morte. Você não devia ter medo da morte. Você devia ter medo de pecar. Porque se você se arrepender e crer em Cristo, a morte vai ser igual ao Uber que me trouxe aqui. Não é nem Uber, Uber para Chica. Eu vim de 99 pobres. Eu, Estelinha o quê? Eu, Heleninha, Lele e Mamá. Então, irmãos, a gente tem que repensar. Será que a gente vai precisar ficar escravizado? Será que a gente vai precisar receber açoites? Como Manassés? O que é que vai precisar para poder a gente se arrepender de verdade? Às vezes eu fico me perguntando. A gente prega a palavra de Deus de maneira sistemática durante tanto tempo e as pessoas agem como se não estivessem ouvindo nada. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel a Zorobabel. Todos vocês se lembram de Zorobabel? Zorobabel aparece num dos livros proféticos pós-exílio. A gente já estudou. E é dito justamente: olhe, eu porei de novo na sua mão, Zorobabel, o anel de rei. É um anel de selar que todo rei tinha. Zorobabel aparece aqui como esse, não como rei, uma vez que Judá não recebe mais a ideia de reino, mas ela volta a ter essa característica de nação. A nação judaica continua existindo como nação, apesar de eles não terem mais essa autonomia de reino, uma vez que eles estão dominados agora pelos medo-persas nessa época. Mas Zorobabel está lá, e nós já estudamos isso recentemente. Zorobabel, ele gerou a Abiúde. A Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Olha que coisa interessante. Todos esses homens aqui, eles estão vivendo em uma época onde Deus está calado. O livro de Malaquias, que encerra o Antigo Testamento, é um livro que foi escrito 400 anos antes da vinda de Jesus. Justamente nessa época de Zorobabel. Mas perceba que, apesar de Deus estar calado, Ele continua trabalhando. É a gente que gosta de zoada. Deus trabalha, mesmo em silêncio. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Sadoc gerou a Aquim, versículo 14. Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a quem? Mas não já teve essa parte? Os nomes se conhecem, se coincidem. Jacó gerou a José, que foi marido de Maria. Olha que coisa linda. Olha o homem que Deus escolheu para ser uma pessoa de influência na pessoa do seu filho, o Messias. Um carpinteiro pobre de Nazaré, que estava noivo, né, de uma dona de casa simples e humilde. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Lucas é mais preciso em relação a esse nascimento e vai falar do aviso do anjo para Maria,
né? Vai falar do momento em que Maria vai até a casa de Isabel, e aí João Batista, né, começa a se mexer no ventre de Isabel. Isabel então começa a pronunciar palavras do Senhor para Maria, e é muito bonita aquela parte que Lucas escreve, né, de maneira histórica e inspirada. E Jacó gera José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Essa palavra Cristo é uma palavra fundamental para nós, porque ela designa a missão de Jesus. Jesus é o Messias. Essa palavra Christus, no grego, é a tradução da palavra Meshiach, no hebraico, que apontam para esse ungido, querem dizer o ungido, mas não como um ungido, mas aquele que viria e que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu decidi nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Cristo, que nasceu da Virgem Maria. Por que Maria não podia ter tido outros filhos e nem ter sido ainda concretizado seu casamento com José? Porque Deus já havia profetizado que o Messias viria de forma milagrosa. Porque a semente do homem está contaminada pelo pecado da raça humana. Ah, mas é uma justiça, porque quem comeu a fruta foi ele. Quem foi? Homens aqui. Quem foi comer uma fruta? A mulher fica tudo calada. Quem foi comer uma fruta? Ah, mas a responsabilidade era de Adão. As mulheres vão falar. E elas estão certas. Era Adão que tinha a responsabilidade. Era Adão que devia estar tomando conta. Como foi com Jó? A mulher de Jó disse: coma da fruta. Ele disse: ó dedinho, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu não. O homem tem uma responsabilidade maior. É por isso que não existem pastoras. É por isso que a liderança é sempre ocupada por uma figura masculina. Porque existem coisas que o homem deve fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Deus não colocou os homens e mulheres separados hierarquicamente, mas funcionalmente. Homens e mulheres são separados por funções diferentes. Por exemplo, você sabia que ninguém destrói uma casa com uma mulher? Nem uma britadeira? A mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. Provérbios o quê? 14. Mas a tola não precisa nem de britadeira, meu filho. A destrói com as suas próprias. Imagine, um homem dá um burro na parede, não acontece nada. A mulher dá um burro na parede, cai a casa toda. Fui eu que disse? Não, meu filho, está escrito. Deus separou funcionalmente. E a gente vai ver o ministério feminino. No livro de Atos a gente viu isso. Mas a gente vê hoje em dia essa guerra literalmente de gêneros. Mulheres querem ocupar de homens, e homens muitas vezes não exercendo o seu papel. Por quê? Dá trabalho. Olha, irmãos, falar da parte de homens para homens é fácil. Falar da parte de Deus para homens só se antes você falar com Deus. E pelo menos na minha Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando buscardes. Mas eu estou preocupado com o cartão. Mas eu estou preocupado com os colchões. Mas eu estou preocupado com a laje. Mas eu estou preocupado com o telhado, com a cadeira, com a saúde. Meu filho, você vai ouvir? Nem um chiado. Sabe quando você está passando em estação de rádio? Oh, Senhor Jesus. Aí às vezes você está quase perto, né? Aí você ouve a voz, mas ao mesmo tempo se perde. Pois é, meu filho, você não vai ouvir nem esse chiado. Oh, Deus. Para ouvir a voz do Senhor tem que buscar. Às vezes eu estou 4, 5 horas na mesma posição para ouvir
Uma palavra. Ninguém ao meu redor sabe disso. Minhas filhas entram e saem do quarto. Porque assim, você está orando e estudando, é como se você não estivesse fazendo nada. Hoje as irmãs foram convidadas à minha casa e puderam perceber isso. Pastor, o que você é? Desempregado. Pelo menos é o que pensam. Nada, fica trancado no quarto, computador lá aberto, um negócio de uma bíblia ali, celular mexendo, até eu vivo assim. Então, meu filho, cuidado. Mulher é mulher, homem é homem. Deus criou assim. Maria não é Mário. E José não é Joana. José é José, Maria é Maria. E foi assim que Jesus foi criado. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia a Cristo, 14. Perceba que ele quer mostrar justamente essa harmonia do plano de Deus acontecendo de maneira perfeita. O que Mateus quer mostrar é que a vida dessas pessoas não aconteceu de maneira aleatória, como talvez até eles mesmos tenham pensado. Mas Deus estava no controle de tudo que estava acontecendo. Por que eu quero dizer isso, irmãos? Eu separei aqui, eu sei que eu preciso ainda concluir essa parte final do capítulo 1, e eu vou fazê-lo se Deus assim me permitir. Mas eu separei 3 pontos aqui que eu acho importante a gente falar, porque com certeza você está sendo influenciado por esses pontos todos os dias, você nem sabe. Todos os dias as pessoas querem dizer que você é fruto da genética. Ah, sabe por que você nasceu assim? Porque seu pai era assim, seu avô era assim. Eu tive uma dificuldade grande, eu e minha esposa. E quando a gente teve Maria nasceu com olho azul, bem azul mesmo. E a gente, quando ia levar Maria no pediatra, às vezes Lelê ficava com a babá e a gente ia levar Maria no pediatra para não subir com as duas. Aí olhava no elevador para minha esposa, olhava para mim, olhava para eles: é de vocês? Uai. Não, eu peguei emprestado para dar uma volta. Por causa do olho. Cara, meu filho, você não estudou não? Aqui, meu irmão que só tira 10 em química, né? Mas o que isso é biologia? Você não estudou azinho, azão, e aí faz azinho, azão? Pois é, depois você vai ver isso lá. Eu acho que é primeiro, segundo ano do colegial, alguma coisa dessa você vai estudar. Então muitas pessoas dizem: ah, você é assim, seu pai é assim, você vai ser do mesmo jeito, você mesmo, tem até o nome do pai. José Baixo, mas ele é Júnior. Vai ser igualzinho, tudo que ele fizer você vai fazer, porque isso é genético. Você acha que você é fruto da sua genética? Você sabia que meu pai e minha mãe têm problema no coração? E eu não tenho. Eu tenho problema em outras áreas. Mas nessa Deus me curou. Então as pessoas elas gostam de dizer que essa é a mania do homem de gerar um culpado. Então o culpado é que é a genética. É a genética que é a culpada. Você não tem culpa nenhuma, é a genética que foi culpada. Então, por que eu estou falando isso? Porque o homem é tão estúpido que um determinado homem tentou criar uma raça perfeita. Olha que coisa estúpida. Não, se você pegar gente que tenha um DNA bom, a gente vai e mistura com outra pessoa de DNA bom e vai nascer um filho que vai ser um atleta, que vai ser um gênio, que vai ser isso. É mesmo. Você já estudou a história da humanidade? Se você estudar a história da humanidade, você vai saber que você está falando bobagem. Embora essa bobagem saia da boca de cientistas super famosos e riquíssimos, que ganham por falar essa bobagem. E a genética vai mudar o mundo. É mesmo. Você acha mesmo isso? Segundo lugar, irmãos, apareceu um judeu que negou a Deus. Ele tinha tanto ódio de Deus que ele começou a dizer que Deus não existe. Freud. Você não conhece ele, você não está perdendo nada. Ele é o pai da psicologia moderna. Então ele diz que você
é fruto justamente da influência que você teve. Você é fruto do seu passado. Ah, sabe por que fulano é assim meio calado? Porque quando ele era pequeno, ele tinha vários outros irmãos e ninguém deixava ele falar. E ele cresceu e ficou assim calado. Sabe por que fulano é assim? Porque fulano cresceu num lar desestruturado e aí ele ficou desse jeito. Outro dia teve um desses aí que estão ocupando lugar nesse governo aí de Bolsonaro que falou uma asneira dessa. E o mais assustador é que essa pessoa se professava evangélico. Querendo dizer que os lares onde existiam homossexuais é porque eram lares desestruturados. Meu filho, a culpa de tudo isso é um pecado. Um pastor falar isso. A ponto que você tem hoje em dia psicologia evangélica. Psicologia evangélica é como você falar subir para baixo. Você pode subir para baixo? Você pode descer para cima? Você pode ter psicologia evangélica? Pois é, tem. E aí diz, não, foi a sua influência. Aí você se tornou essa pessoa e você não tem para onde correr, você vai ser sempre assim, porque foi a sua influência. E finalmente tem a vertente da sociologia, que diz que o homem é fruto do meio. Ah não, você cresceu num bairro, meu irmão, que era perigosíssimo, e é claro que você vai fazer coisas erradas. Mas se você for criado em um país de primeiro mundo, você só vai fazer o que é certo. É isso mesmo que você acha? Aonde você acha que nasceu Hitler? O maior assassino do século passado. Aonde você acha que a bomba atômica foi inventada? Países de primeiro mundo. Aonde é que o ateísmo é mais praticado? Nos países ricos. A gente percebe que essas vertentes aqui, elas são todas imaginárias, mas é uma tentativa do homem de não enxergar a culpa que está nele mesmo. De que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios pecados. Pare de dar desculpa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você estudar um pouquinho a história da humanidade, você sabia que um dos maiores compositores do mundo era surdo? Beethoven. Ele compôs pelo menos é a mais famosa do mundo. Meu irmãozinho aqui conhece um pouco de música, né? Paulinho com certeza tem uma intimidade com ele, Rodolfinho. Se alguém fizer música, vai estudar ele, porque a canção dele está entre as maravilhas do mundo. A nona sinfonia de Beethoven está entre as músicas mais famosas do mundo. Surdo. Você sabia disso? Ele era surdo. Ele ouvia as coisas por vibração. Você imaginou isso? Qual é a desculpa que você vai dar? Porque ele não deu desculpa nenhuma. Ele foi lá e disse, eu gosto de música, vou fazer música. Mas você é surdo! Eu quero ser de Deus, mas você é prostituta, Rabi! Mas eu não vou ser mais. Eu quero ser de Deus. Mas Manassés, você matou seus filhos, você fez e aconteceu, mas agora eu quero ser de Deus. Davi, você assassinou Urias. Você tomou a mulher dele, você adulterou, Davi. Mas eu me arrependi e Deus me perdoou. Glória a Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Pare de se vitimizar. Arrependa-se e receba o dom de Deus. Você olhou, você leu, você estudou comigo recentemente a vida de um dos homens que mais perto de Cristo andaram, o apóstolo Paulo, aqui na terra. Você sabe o que significa o nome Paulo? Pequeno. Deus pega um pequeno e bota para colocar o mundo de cabeça para baixo. Ele pode fazer isso por meio de você. Agora a grande questão é, você está à disposição ou você está ocupado? Porque a maioria das pessoas está ocupado para Deus. Ô pastor, já planejei minha semana toda. Amanhã meu dia já está, ó,
Cheio. É mesmo. E aí? Você acha que quando Mateus, o autor desse evangelho aqui, estava sentado na coletoria, ele estava planejando seguir a Jesus? Você acha que ele estava planejando isso? Não, meu filho, ele estava lá fazendo a cobrança de imposto, já de semana que vem vou cobrar imposto de fulano, tinha que ter um controle muito grande, ele tinha que prestar conta. E de repente Jesus chega e diz, segue-me. Você acha que Pedro estava planejando seguir a Jesus? Pedro era pescador, irmãos, ele sustentava a família dele da pesca. Qual é a sua desculpa? Essa linhagem está aqui, irmãos, para fazer uma coisa que nós precisamos muito: ser humilhados. Essa é a única forma de nos tornarmos pessoas humildes. A gente olha para aqui e a gente fica envergonhado. Eu vi pessoas esse ano de 2020, no ano de 2019, saírem da igreja. Por quê? Porque eles não querem isso. Eles querem ser grandes nesse mundo. E eles estão dispostos a fazer qualquer coisa e passar por cima de qualquer um para atingirem os seus objetivos aqui na Terra. Eu senti isso na pele. E ainda sinto. Mas isso não é desculpa para eu parar de pregar. Pastor, o senhor continua pregando, mas fizeram isso e isso com você. O senhor ainda vai pregar, pastor? Eu vou fazer o quê? Olha, irmãos, quando eu estava me restabelecendo do Covid, todos tinham dito para eu não pregar. Menos José, o bichinho. Seu pastor, volta aí. Por favor. Foi a oração dele que me curou rápido, foi. Ele orava e dizia assim, eu não aguento mais. Traz ele de volta. Aí ó, Rodolfinho é profeta, viu? A oração do juiz, pô, é isso mesmo. E aí o médico disse, olha, você não pode fazer esforço. As pessoas da minha casa não queriam. Você é maluco? Você vai voltar, você quase morreu, eu sou doido. A sua tomografia aqui, será que 70% do seu pulmão comprometido, você vai fazer o quê? Se você tem que pregar, se você não consegue pregar baixo, que você é um maluco, você fala alto. Doido. Mas e aí, Igor, vai fazer o quê? Faz o quê? Se ele mandou. É doido. Você é doido o suficiente para seguir a Jesus? Se não, está no lugar errado. Aquilo que o mundo chama de sabedoria, Deus diz que é loucura. Aquilo que para nós é sabedoria, o mundo chama de loucura. Você diz, rapaz, eu gosto do domingo. Por que, seu doido? Porque domingo a gente vai aqui chamar de noite. Rapaz, você é doido mesmo, viu? Que nada, mano. Não, mano, você escolhe. Tem que ter equilíbrio. Teu bichinho já tá com o olho vermelho. O pastor fica falando, não para. A gente vai trabalhar mais cedo. Nada. Você escolhe um dia, um horário. O importante é você chegar antes da ceia. Né? Louvor, palavra, Senhor, tranquilo. Abençoou a semana. Deixa eu lhe dizer, a ceia não é suco de fruta Gummy. Né? Para os irmãos mais velhos, sabem que eu estou falando dos ursinhos Gummy, que era um desenho da minha época. Vocês ainda sabem o que é isso. Né? Então, tome cuidado, irmãos. Você não é fruto do meio, você não é vítima da genética, e você também não tem direito de culpar os outros pelos seus pecados. Amém, Senhor. Glória a Deus. Se o mundo está dizendo que você pode, eu estou aqui para dizer que você não pode. Você chegar lá na porta do céu, dizer, Senhor, eu fiz tudo de errado, porque meu pai nunca me deu um bom exemplo, a minha mãe nunca me deu um bom exemplo. Ah, Senhor. É mesmo. E você acha que o pai de algumas dessas pessoas deram um bom exemplo?
E aí? Eles seguiram? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Não dê desculpa, se arrependa. Amém. E mude de vida. Glória a Deus. Abandone o seu pecado, corte a sua mão, arranque o seu olho, Glória a Deus. corte o seu pé, deixe para trás aquilo que o mundo valoriza e comece a se abraçar com as coisas que são do alto. Eu espero que algum dia a ficha caia na mente de alguns. Eu quero concluir agora aqui nessa parte final, eu tenho apenas alguns minutos aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Perceba como Mateus ele é bem direto. Mateus ele não é detalhista como Lucas, mas ele é bem direto e descreve o nascimento de Jesus em apenas alguns poucos versículos. O nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, a gente nunca tem uma ideia completa dessa palavra, porque nós temos um costume diferente. Então, assim, para fazer uma comparação bem pobre, né, é como se eles tivessem casado no civil e fosse fazer o casamento no religioso. Porque não é que eles estavam noivos, não, já era um compromisso que era válido. Era um compromisso que já havia adultério, era um compromisso que já havia pecado se fosse rompido. O que faltava era a concretização do matrimônio, que isso era feito depois de uma festividade entre os familiares. Era assim que a tradição judaica celebrava o casamento. As pessoas eram dadas em casamento antes, havia um tempo de preparação, esse tempo o noivo e a noiva não ficavam juntos. Depois eles se juntavam e se casavam depois no casamento. Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Você que já leu o Evangelho de Lucas sabe que o anjo apareceu 9 meses antes, avisou a ela. Ela vai visitar Maria e ela permanece ela vai visitar Isabel. E ela permanece na casa de Isabel, sua parenta, um determinado tempo. Depois ela volta para sua casa. José, o seu esposo, versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, José era um homem justo. Ele não podia dizer que aquele filho era dele se ela tivesse adulterado com ele. Mas de fato Maria não adulterou, ela não teve relação com ninguém. Ela concebeu Jesus pelo poder do Espírito Santo. A sombra do Onipotente te cobrirá e tu conceberás. E ela responde: seja feita a tua vontade, Senhor, na tua serva. Ela sabia, inclusive, que ela podia ser morta. O adultério era punido com apedrejamento. Vocês se lembram de Jesus e da mulher adúltera que foi levada até ele? Então José, ele resolveu abandoná-la. Por quê? Porque se ele abandona ela, quem iria ficar mal falado era ele. Olha que coisa. Esse tipo de homem é raro. Você está disposto a ser mal falado? Para que a verdade se cumpra na sua vida? Ou você leva tão seriamente a sua boa fama que você não pode ser um cristão genuíno, senão vão dizer que você é maluco e você não quer esse tipo de mancha no seu currículo. Não, fulano é um doido cristão. Eu nunca vou botar ele para desempenhar um cargo público. Um doido cristão radical desse? Não pode. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Mas tudo que a gente faz em secreto, a gente faz na presença de Deus. Deus estava vendo que José era justo. É tão legal isso, irmão. Quando você faz uma coisa e Deus vê. Quando você faz uma coisa porque você sabe que aquilo agrada a Deus, que aquilo é o certo. E Deus vê e responde. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo. Olha que coisa. Ele pensava nessas coisas, e aí, como alguns irmãos, ele adormeceu pensando. Eu não tenho essa facilidade não, irmão.
Quando eu estou atribulado com alguma coisa, eu não durmo não. Fico atribulado, vai ficar assim, ó. Caramba, vai dormir, eu quero. Tem que orar mais. Mas José, eu acho que era da linhagem de Quinho. Oxe, primo carnal. É. Ele estava atribulado assim, aí ele encostou. E aqui mesmo ficou. Quinho. Hã? Quê? Né, filho? Quem já viu? E a boquinha aberta? É isso. Agora Encostado em pé, irmão. Acontece. Né? A pessoa que tem o Espírito Santo tem essa paz. Né? Então José, ele teve um sonho. E ele estava atribulado, mas ele conseguiu dormir e sonhar. E um sonho, um anjo do Senhor apareceu e disse: José, filho de Davi. Olha que coisa. José da linhagem de Davi. De fato José era. Tanto que no recenseamento ele tem que ir para onde? Belém. Ele era um belemita como Davi. Não temas receber Maria, tua mulher. Olha que coisa linda. Maria é tua mulher. Um homem pode ter duas mulheres? As mulheres já fizeram não. Uma mulher pode ter dois maridos? Mas esses dias o STF estava decidindo uma causa. A Suprema Corte do nosso país, né, o Supremo Tribunal Federal, o direito da amante. Um homem rico morreu e ele tinha uma esposa e uma amante conhecida de todo mundo. Olha a sociedade que a gente vive. E essa amante estava querendo o direito da herança, porque todo mundo sabia que ela era amante dele. Coisa, né? Esse é o mundo que a gente vive. E eu acho que por pouquíssimo voto, a margem foi bem pequena. Reconheceram que no nosso país não existe poligamia. Aí não deram o direito para amante. Mas quase passou. Foi por pouco. Mas a grande questão não é o direito da amante, é uma pessoa ter amante abertamente, a vida toda. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada aqui. Você sabe onde ele está agora? Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. glória a Deus. Aí a pessoa diz: pastor, o que é que você tem contra os homossexuais? Nada. Mas Deus diz que o homossexualismo é pecado. Glória a Deus. Os efeminados não herdarão o reino dos céus. Sou eu? Não. Ah, mas você está fechando a porta do céu. Eu? Eu não tenho esse poder. Eu só posso apontar a direção. Entrar pela porta estreita. Eu não posso forçar ninguém. Mas a porta é estreita. Amém. Então a gente vive numa sociedade, irmãos, que tem tentado alargar a porta, como se pudesse. Jesus, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Ela é tua mulher. Receba! Ah, pastor, eu quero trocar. Pode não, pode. É, olhe. Ô pastor, mas você está falando isso que você não está lá em casa. Só porque você lá em casa, você ia ver. Olha, eu não disse nada para Mateus, porque ele ia se casar e eu não queria tirar a alegria dele. Mas se eu pudesse, eu dizia: Mateus, case não, varão. Varão, casou. Problema. Rodolfo tá aí, mas eu quero casar. Na hora certa, virar a tua mulher. A tua mulher. Salva-me, Senhor Jesus. Então, é tua, receba e cuide. Opa. É meu. Pastor, eu queria que o senhor abençoasse que eu vou me separar da minha esposa. Tudo bem, Senhor, mata ele agora. Ô pastor, mas eu não pedi para o senhor mandar, eu não quero morrer não. Pô, você não quer se separar da sua esposa? É a morte. Até que a morte... O separa. Então pronto, você morre. Oh, Deus. Não, é porque ela não morre. Porque quem está querendo separar é você.
Não sei nem se vai salvar. Pegou esse coração, né? Pode nem orar salve leva. Não, salve e leva porque é muito difícil. Mas leva! A pessoa diz, eu vou ficar. No lugar que eu tô indo com esse coração. Então aqui, irmãos, você vê que palavras assim que às vezes a gente não dá tanta importância. A tua mulher, ela é tua mulher, cuide dela. É verdade. E nós sabemos pela Bíblia que José teve outros filhos com Maria. Uma família grande. Teve filhos e filhas, como aponta o Novo Testamento. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Maria, ela é uma mulher justa como você, que serve a Deus, José. Ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus. Olha que coisa. Hoje tem que falar com José porque a responsabilidade de dar o nome era do pai. Pai da luz. Até hoje. A mulher às vezes está lá no hospital e quem vai registrar é o pai. Aí diz assim, vou botar o nome Maria Priscila. Aí o pai chega lá e diz, Joana Dark. Oh Deus. Aí quando vai pegar na maternidade, Joana, aí a mãe diz, nem olha, a sua filha, não, a minha Priscila. Foi na certidão de nascimento, tá aqui, Joana Dark. Você quer, hein? O que foi que você fez, você quer, hein? O meu pai foi assim. Não, foi? Aí, tá Minha vendo? mãe ia botar Mateus, ele correu, botou José. José, tá vendo? Não façam isso, tem que ser em concordância, viu? Maridos e mulheres. Harmonia. Porque o nome dele tem que ser Jesus, é o mesmo nome daquele que sucedeu Moisés, Josué. Significa Deus salva. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Prestou atenção? Dos e não nos. Se você quer continuar vivendo uma vida de transgressão aos olhos de Deus, Jesus não é o seu salvador, mas Jesus é o seu julgador. Mas se você de fato se arrependeu, Jesus está aqui para te salvar. Glória a Glória. Não confunda. Ele não vem nos salvar nos pecados, mas dos pecados. Paulo diz, se a graça é abundante, eu vou continuar pecando? De forma alguma. Eu vou fazer Cristo ministro do pecado? Tem gente que diz isso. Não, é a graça. Eu posso viver e fazer o que eu quiser. É a graça. Meu filho, essa graça não está na Bíblia, não. Essa graça foi inventada pelo diabo. Versículo de número 22, já concluindo. Os irmãos foram preparar a ceia, já podem se organizando, viu? Que a gente já está concluindo aqui. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Perceba, aqui tem várias profecias se cumprindo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Por isso que muitas pessoas até hoje se confundem, né? E dizem, não, o nome de Jesus é Jesus Emanuel. Não, ele não tem nenhum nome duplo, não. Naquela época não existia isso. O nome dele é Jesus de Nazaré. As pessoas eram conhecidas pelo... Ou Jesus, filho de José. Era assim que as pessoas eram conhecidas. Pela sua linhagem e pela cidade, né? Olha para isso. Agora me senti purificado. É verdade. Então, Jesus, ele vem... E por que o nome é Emanuel? Porque Deus desceu e veio ao mundo habitar conosco. E Emanuel significa Deus conosco. O último evangelho a ser escrito, todos vocês sabem, foi o livro que a gente estudou recentemente, o Evangelho de João, que começa dizendo o quê? E o verbo se fez, isso é Emanuel. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A ideia é... Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado, meu irmão. Então a ideia de Emanuel é a ideia justamente que Deus não viria como ele veio, por exemplo, na época de Abraão e falava com Abraão e saía. Não, ele vai habitar no nosso meio e ele vai viver como um de nós, sem pecado. Por isso que João Batista olha e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? O sofrimento de Cristo durante 6 horas numa cruz salvou milhões, centenas de milhões de pessoas.
Porque uma gota do sangue dele vale mais do que o mundo inteiro. Ele é Deus. Ele é o Verbo. Ele é o Criador. Ele é aquele que nada foi criado sem Ele. Tudo foi criado por Ele. Ele é Emmanuel. Deus conosco. Versículo de número 23. Que quer dizer Deus conosco. Versículo 24. Concluindo. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho. E olha que coisa. Muitas pessoas, infelizmente, né, a Igreja Católica defende uma tese completamente sem pé nem cabeça, que Maria nunca teve relação com José. Isso é completamente antibíblico. É o próprio Evangelho que eles dizem ter, igual o nosso. E eu vou ler aqui de novo. Contudo, não a conheceu. A ideia de conhecer é relacionamento íntimo entre marido e mulher, enquanto ela não deu à luz a um filho. Depois ele teve um relacionamento de casal comum. Por que eu quero te mostrar isso? Porque um relacionamento entre casal, um relacionamento entre marido e mulher é algo santo. O leito de marido e mulher é santo. Está escrito lá no livro de Hebreus. Hoje a gente vive numa sociedade que vive entre extremos. De um lado a gente tem a imoralidade, do outro lado a gente tem a moralidade. Então diz, quer dizer que, você viu ali, o pastor pegou na mão da esposa. Olha. Você viu ali, o pastor deu um beijo na esposa. Ainda bem que ela não gosta nem de beijar. Ainda mais em público. Mas já pensou? Deu um beijo. No meio da sua esposa. Você não vai estar fazendo atos obscenos. Você não vai estar fazendo atos que não se devem se fazer em público. Mas o relacionamento entre marido e mulher é algo santo. A Bíblia é tão linda, irmãos. As pessoas às vezes dizem: não, Paulo fez o que fez porque o apóstolo Paulo, ele não era casado, mas Pedro era. E aí? Deixou de fazer alguma coisa? Não. Barnabé era casado e foi ele que liderou a primeira viagem missionária com Paulo. E aí, qual é a próxima desculpa? Casamento cristão é uma bênção. Não aceite o mundo dizer para você que isso é maldição. Eu e você, pastor, mas o senhor disse que se casar vai ter dificuldade. E se não se casar também vai ter? Pergunte a José. A vida de José deve ser tranquila, não casou. E você acha que a sobrancelha fica assim por quê? Então, cuidado, irmãos, esses valores que surgem no nosso meio. Não, fique na Bíblia. Você vai bem. Se você seguir a Bíblia, você chega no céu. Não aceite os atalhos que o mundo te apresenta. São todos ciladas. Por isso a gente está aqui hoje, diante de mais um momento maravilhoso da ceia do Senhor. A gente está celebrando a morte, a ressurreição de Cristo e, acima de tudo, a certeza da sua volta. Você sabia que Cristo Jesus vai voltar? Pastor, é claro que eu sabia. E por que você vive como se ele não fosse voltar? É isso que assusta. Você vai conversar com algumas pessoas assim mais pentecostais, e aí você fala, Cristo vai voltar, ele dá logo uns 5 línguas estranhas para você. Se você falar, Cristo está voltando, ele fala em uns 5 idiomas diferentes. Mas aí você pergunta, e por que você vive como se ele não fosse voltar? Por que você vive como se você nunca fosse ter que prestar contas a ele? Assustador. A gente vive num universo evangélico onde parece que Deus não está vendo nada. E a gente só não fica mais assustado porque a gente lê a Bíblia e a gente vê que as pessoas faziam isso. Sabe onde é que está isso? Assustador. Um dos capítulos mais assustadores da Bíblia, Ezequiel 8. Ezequiel está descrevendo o período de apostasia. O povo de Deus estava adorando ao Deus Sol dentro do santuário de Deus. Você
Deus está dizendo, eu estou vendo tudo. Idolatria dentro de igrejas evangélicas. Coisas feias sendo praticadas no meio de igrejas evangélicas, líderes fazendo coisas que nem se convém falar entre os santos, como se Deus não estivesse vendo, e Ele está vendo cada uma dessas ações, pensamentos e palavras. Assim como Deus viu o pensamento de José, José não disse uma palavra. Vocês prestaram atenção no texto? José começou a pensar consigo mesmo que iria abandonar Maria, para que ela não fosse difamada. Deus viu o pensamento de José. Ele sondou a intenção do coração de José e viu que era justa. Ele falou, não, Maria é tua mulher. Vocês vão ter um relacionamento feliz. Vai ter problema? Vai, mas vai ser feliz. Porque vocês fazem parte da nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Então você vai ser feliz. Perdoe, irmãos, é minha mãe. Acho que ela pensou que o culto acabou. Mãe, o culto está acontecendo. A senhora bota no YouTube ou no Facebook. Beijo. É a bonequinha. Então, que a gente preste bastante atenção. Eu sei que vocês estão aqui, todos nós estamos aqui porque professamos acreditar em Cristo Jesus. Mas a grande questão é, e no nosso coração? A gente crê mesmo? Quando você vai dormir de noite, você acredita que você pode morrer e acordar no céu? Você sabia que essa era uma oração que acabou se transformando em uma canção dos puritanos? Você já imaginou você botar seu filho para dormir assim? Pois os puritanos botavam: Deus, que a gente ama tanto, me ajuda a acordar bem, mas se eu não acordar, que eu possa estar nos teus braços. A criança está dizendo que pode morrer de noite. O pai diz, quem é doido? Está amarrado. Pois os puritanos diziam: Senhor, se eu não acordar aqui, eu posso me acordar ao teu lado. Não é adulto não, ensinando crianças a orarem assim. Já imaginou, irmão? Aí a gente ouve uma coisa dessa e fica escandalizado. Maria ficou doente aqui na sexta-feira. Vitor! Não, vou pra casa. Orar. Calma. Tava bom. Esse desespero. Depois eu avisei pros irmãos: olha, irmãos, ela está bem, obrigado pelas orações. Ah, não, mas a gente está no clima de pandemia, e aí ela tá assim, e aí ela pode ser isso? Você pode se desesperar, eu não. Porque senão eu sou um mentiroso. Então a gente tem que pegar esse pão aqui, segurar esse cálice, que está aqui o meu. Você acredita mesmo que Jesus morreu por você? Porque é isso que esses elementos simbolizam. Se Jesus morreu por você, significa que você não vai morrer mais. Pastor, me explica esse negócio direito. Olha, irmãos, ninguém, nem no mundo, pode ser penalizado pelo mesmo crime duas vezes. Então, se Jesus morreu por você, os seus pecados foram perdoados para sempre. Quem entendeu isso foi Davi. Quando Davi entendeu, meu filho, Davi ficou tão alegre que ele deve ter dado tanto pulo, porque Davi tinha esse jeito. E ele ficou tão alegre que ele diz: feliz é o homem que Deus jamais imputará pecado algum. Jamais. Jesus morreu por mim. Aí você diz: Davi entendeu isso. Jó, 1000 anos antes de Davi, entendeu também. E olha que ele não estava com a vida boa não, viu? A vida de Jó, ele tinha perdido tudo, a saúde estava horrível. Mas ele disse, mesmo sendo acusado falsamente pelos seus amigos, o meu Redentor vive. O seu Redentor vive. Por isso que a gente está segurando esses elementos aqui. Então, irmãos, eu imploro: viva
como se Cristo tivesse morrido por você. Que isso não seja algo que saia apenas da sua boca, como palavras sem significados, mas que isso tenha um significado real nas nossas vidas e transforme as nossas ações. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes negligenciarmos a obra de Cristo.